Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre acreditar em Deus. Você acredita em Deus? Essa parece ser uma pergunta que define a posição religiosa ou a fé, a crença de uma pessoa. Hoje em dia nós assumimos ingenuamente que a pessoa que acredita em Deus é uma pessoa que tem parte com Ele, que compartilha da nossa fé. Mas como eu falei, isso é ingenuidade da nossa parte. Porque Tiago fala em Tiago 2,19, você acredita que Deus é um só? Faz muito bem, os demônios também acreditam e morrem de medo. Só acreditar em Deus não define ninguém. A verdade é que todo mundo acredita em Deus, mesmo aqueles que dizem não acreditar, os ateus. No fundo, eles sabem que existe um Deus soberano, mas o orgulho deles é que não quer se curvar a Ele. A Bíblia diz em Salmos 14 e 53 que somente uma pessoa louca não acredita na existência de Deus. Não reconhecer a existência de Deus é algo tão sério que atinge o limite da sanidade. Porque toda a criação testifica da existência de Deus. Ela comprova que há um Deus no controle de tudo. Mas e todas aquelas pessoas que dizem que acreditam em Deus? Para nós, cristãos ingênuos do século XXI, se a pessoa diz que acredita em Deus, ela já demonstrou sua fé e automaticamente já participa da irmandade cristã. Mas na verdade não é bem assim. Em vários relatos no Novo Testamento, quando Jesus encontrava uma pessoa possuída por demônios, elas sempre reconheciam Jesus, os demônios sabiam quem ele era e tinham medo dele. Marcos 1:21, Jesus entrou numa sinagoga em Cafarnaum no sábado, começou a ensinar. Lá tinha um homem possuído por um mau espírito e ele gritou: o que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para me destruir, eu sei que você é o santo de Deus. Jesus repreendeu o demônio e falou: fique calado e sai desse homem. Eles reconheciam Jesus. Em Mateus 8, quando ele foi lá para a terra dos Gadarenos, deu de cara com um homem possuído por um monte de demônios que se chamavam de legião. Quando eles viram Jesus, eles gritaram: o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Esses mesmos demônios sabiam muito bem que vai chegar a hora deles serem atormentados com fogo eterno. Então só acreditar em Jesus e em Deus não faz de ninguém um cristão. Então o que é que nos difere, na verdade? Como saber quem são os verdadeiros cristãos? Aqueles que carregam uma Bíblia debaixo do braço? Não. Aqueles que sabem as Escrituras de cor? Não. Os fariseus do tempo de Jesus sabiam todas as Escrituras de cor e salteado. E Jesus falou em João 8,44 que eles eram filhos do próprio diabo. É muito pesado. E nós sabemos que o diabo também sabe as Escrituras. Em Mateus 4, quando ele foi tentar Jesus, na tentação do deserto, teve uma hora que ele pegou Jesus, levou até o alto do templo em Jerusalém e falou: se você é o Filho de Deus, se jogue daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens ao seu respeito e eles te tomarão nas suas mãos para que não tropece em pedra alguma. Isso é Salmo 91, 11 e 12. Ele conhece a palavra. Então essa também não é a diferença. Será então que é o cara que vai na igreja, participa da comunhão, esse é um cristão? Bom, se ele for um cristão, ele pode ir na igreja, participar da comunhão. Mas ir na igreja e participar da comunhão não faz dele um cristão. Porque o diabo também estava lá na Santa Ceia. Isso é difícil de engolir. Mas ele estava com Jesus e os 12 lá. Eu sei disso porque em João 13:27 fala que assim que Judas tomou o pão, o diabo entrou nele. Estava só esperando a hora de agir. Nossa, mas aí é complicado. Como é que nós vamos saber então? O apóstolo João deu uma ótima dica
no capítulo 4 da sua primeira carta. Ele começa assim: amados, não acreditem em todos os espíritos, mas provem se os espíritos são de Deus. Ele está falando dos espíritos das pessoas e dos espíritos também. E ele continua: porque muitos falsos profetas surgiram no mundo. E é assim que vocês vão reconhecer o Espírito que é de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Aqui ele fala sobre confessar que Jesus veio na sua carne. Ou seja, você o reconhece e o recebe como seu Salvador. Você abre o seu coração, aceita Jesus dentro de si. O verdadeiro cristão é aquele que se rende a Jesus. Reconhece que não consegue se salvar sozinho, sabe que precisa dele e o recebe para que ele venha morar dentro dele. Jesus morando dentro da sua carne. E isso quem não quer ter parte com Deus não vai fazer. Porque quando você recebe Jesus dentro de si, ele pode começar a te transformar e te tornar mais como ele mesmo. Por isso que João fala, em 1 João 4, todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Ou seja, quem não recebe Jesus dentro de si. Esse é o espírito do anticristo, do qual vocês já ouviram que vai vir e agora já está no mundo. E aí, para deixar as pessoas mais confiantes, ele continua: filhinhos, vocês são de Deus. João é muito carinhoso, né? Filhinhos. Filhinhos, vocês são de Deus e já os venceram. Está falando dos maus espíritos. Porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Jesus morando dentro de nós é muito maior do que o espírito da maldade que habita nesse mundo. Mas não tem jeito de fingir, de enganar. Quer dizer, dá para enganar os cristãos ingênuos, mas não dá para enganar Deus, nem os espíritos, nem os bons, nem os maus espíritos. Tem até uma história muito legal sobre isso, lá no livro de Atos, capítulo 19, quando Paulo estava andando por toda a Ásia, pregando, curando, expulsando demônios. Aí, em Atos 19, alguns judeus ambulantes que faziam o exorcismo, viram Paulo invocando o nome de Jesus, expulsando os demônios, e resolveram copiar. Chegaram para um sujeito que estava possuído e falaram assim: repreendemos você em nome de Jesus a quem Paulo prega. Só que o espírito mal respondeu para ele. O cara que estava possuído falou: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí o homem atacou eles, rasgou as roupas, eles tiveram que fugir correndo, pelados, todos feridos dali. Eles não tinham Jesus dentro de si, não tinham recebido ele como Salvador, não tinham o Espírito de Deus. Eles não queriam ter parte com Jesus, queriam só usar o nome dele. Acharam que era só citar Jesus para um demônio que era o suficiente para expulsá-lo. Mas o que tem poder é a presença dele em você. O nome de Jesus é um nome muito poderoso se estiver diretamente ligado a ele. Sem a presença de Jesus não existe poder, não existe autoridade. Tem um exemplo muito bacana que é o do guarda de trânsito. Quando o sujeito está vestido com um uniforme de polícia e levanta a mão no meio da rua, ele consegue parar os carros. Mas ele para, não é porque ele tem poder sobrenatural de parar os carros, é porque as pessoas reconhecem o uniforme que ele está usando e param por causa da autoridade que aquele uniforme dá ao homem. O uniforme transfere a autoridade de polícia para a pessoa que o usa. E assim Jesus também transfere a sua autoridade para aquele que o recebe dentro de si. Querer ser um cristão sem aceitar Jesus, sem reconhecê-lo como seu Salvador, é como querer se aquecer sentado na frente de uma lareira apagada. Eu me lembro de uma ilustração muito forte que comparava igrejas com lareiras de pedras de mármore. Aquelas todas lindas, trabalhadas, reluzentes, enfeitadas, limpinhas, decoradas. E os cristãos eram as lenhas deitadas dentro da lareira e as pessoas iam até lá, se sentavam na frente
para se aquecer, mas morriam de frio, porque não tinha fogo. As lenhas deitadas na lareira não queriam ser queimadas pelo fogo do Espírito de Deus, porque tinham medo de ser consumidas por ele. Então elas não iluminavam e não aqueciam ninguém. E nessa mesma ilustração, havia uns cristãos que estavam no meio do mato, que não eram lenhas cortadas, bonitinhas, no formato certo para a lareira. Eram uns galhos, uns tocos secos, graveto, folha seca. Mas eles estavam pegando fogo, que eles queimavam para atrair as pessoas e elas vinham para se aquecer, para ficar perto deles e ficar olhando para aquela luz. E essa é a diferença do cristão que tem o Espírito e o fogo de Deus e quer iluminar e aquecer os outros com esse fogo, e o cristão apagado, morto, sem o Espírito. É claro que quando você recebe Jesus e ele entra dentro do seu coração, ele te deixa escolher. Você pode ser um cristão frio, morno, quente, do jeito que você quiser. Ele não vai te obrigar a ser nada por ele. Mas Jesus tem muitos planos para vocês. Só que os planos dele dependem da sua submissão. A sua salvação não depende disso. Ela já foi resolvida quando Jesus se sacrificou por você e você o recebeu, pronto, acabou. Mas o que você vai fazer por ele ou não, aí sim depende de você. Ele te criou, te amou o suficiente para dar a vida por você, fica lá te treinando todo dia, te preparando para ser quem ele quer que você seja, me colocou no seu caminho para vir aqui falar algumas coisas que ele acha que você deve ouvir, te prepara a cada momento para fazer grandes coisas para ele e para as pessoas que precisam dele, mas a escolha de se submeter a ele e se deixar usar por ele é sua. Eu falei um pouco disso naquele vídeo do Cristãos Decorativos. E eu sei que vocês já notaram que eu sempre toco nesse assunto de se deixar ser usado por Deus. Pode ser que até incomode algumas pessoas, mas eu não posso deixar de falar. Porque isso é muito importante. Não é importante só para mim, é importante para Deus e para vocês também. Eu não sou nenhuma igreja, nenhum pastor, padre, guru, mas eu sei muito bem que Deus quer usar cada um de nós. Ele precisa de cada um de nós. Deus não quer usar anjos para dar a mensagem, para pregar para as pessoas. Ele quer usar você e eu. Vocês lembram daquela história do Cornélio, centurião romano, que eu contei na live Pedro Mata e Come? Deus mandou um anjo na casa do Cornélio e a mensagem que o anjo falou para ele foi o seguinte: manda buscar na casa do fulano de tal um homem chamado Simão Pedro e ele vai te contar o que você tem que fazer. Ué, por que o anjo não deu logo o recado, falou que Jesus era o Salvador, que ele tinha que receber Jesus e toda a família dele aceitá-lo como Senhor? Porque Deus quer que a mensagem seja dada por homens. Um homem imperfeito pregando para outro homem imperfeito. É o que ele quer. Que nós podemos entender melhor a imperfeição dos outros. Tem uma história muito linda, uma ficção que eu contei muito tempo atrás, naquele vídeo chamado Por que o Cristão Tem que Pregar? Sobre quando Jesus ressuscitou, voltou para o céu, os anjos foram recebê-lo, todos felizes, alegres, querendo saber de tudo, como tinha sido, e Jesus ficou lá contando para eles cada detalhe. Aí um anjo perguntou assim: Senhor, mas e agora o que vai acontecer? E Jesus virou para ele todo animado e disse: agora os meus discípulos vão sair por todo o mundo e dar as boas novas a todas as pessoas. Aí o anjo olhou e falou: mas e se eles não forem, qual é o plano B? E Jesus falou para ele: sim, não tem plano B. Apesar de não ser real, essa história sempre me impressiona, porque é a nossa realidade. Eu sei que incomoda ter uma pessoa falando que você deve se deixar ser usado por Deus, mas é a verdade. Eu não estou falando para você ficar em pé numa esquina com uma Bíblia na mão, gritando a mensagem de Deus para o povo. Já tem gente que faz isso. Eu sei que esse não é o meu chamado. Mas eu sei também que quando Deus coloca uma pessoa no meu caminho, é melhor eu obedecer.
Não por causa da ameaça do fogo, do inferno, mas por causa da responsabilidade. Eu conheço a fórmula para a vida eterna. E é a minha responsabilidade compartilhar isso com as pessoas. Deus precisa de você e tem gente que só vai ser alcançada por você. No seu círculo de relações, as pessoas que você convive no seu dia a dia, seja pessoalmente, seja por celular, como for, essas pessoas são pessoas que eu não vou encontrar. E se você ajuda Jesus a transformar uma pessoa dessas, elas vão poder alcançar outras pessoas, que vão alcançar outras que elas mesmas não iriam conseguir alcançar, nem você nem eu. A Maíra, que gravou lá o vídeo do bolo de chocolate, alcançou com o vídeo dela pessoas que os meus vídeos não alcançaram. Por causa do círculo de relação dela. As pessoas foram lá ver, olha, ela fez um vídeo, vamos ver. Não estou falando que todo mundo tem que gravar vídeo, não. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua vontade de fazer alguma coisa para Deus. E Deus sabe como vai usar cada um do jeito dele. Mas dar a mensagem é o que vai fazer a diferença na sua chegada no céu. Porque você vai para lá. Você tem Jesus dentro do seu coração, você é um cristão de verdade, pronto. Mas quem você vai levar com você? Essa é a pergunta. Você não deveria chegar lá sozinho. Mesmo que você consiga falar só com uma pessoa em toda a sua vida, alcançar só uma pessoa, já vai ter valido a pena. Era uma pessoa que eu não ia alcançar, ninguém ia alcançar, a não ser você. Porque essa pessoa eu não consigo alcançar. E se você não for lá, ela pode se perder, porque você não estava afim. Algumas pessoas precisam demais de Jesus. Apesar de manterem uma aparência, tem gente que está desorientada, precisando, não sabe como encontrar. Já tentou igreja, já tentou outra igreja, já tentou um monte de alternativo, ficou decepcionado, não sabe aonde vai encontrar com Deus, nem sabe como. Eu não estou falando para trazê-la para assistir a live, não é isso. É ensinar para as pessoas que ela não precisa procurar Deus em lugar nenhum. Que tudo que ela precisa fazer é abrir o seu coração, pedir para Jesus entrar nele, deixar Jesus vir morar dentro dela. O nosso trabalho não é mudar as pessoas. O que nós temos que fazer é ensinar elas a conhecerem Jesus e se abrirem para Ele. Quem vai mudar elas é Deus, se elas deixarem. Paulo explicou isso de um jeito muito legal em 1 de Coríntios 3. Ele falou assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Um planta, o outro rega, e cada um vai receber a recompensa pelo trabalho que fez. Pois nós somos cooperadores de Deus, e eles são a lavoura. Voltando lá para o início da live, quando eu falava das pessoas que dizem acreditar em Deus, mas não têm parte com Ele, muitas vezes nem é de propósito. Não é que elas não querem ter parte com Deus. Algumas sim, realmente. Mas muitas apenas não sabem como fazer. Ninguém ensinou para elas uma maneira de encontrar Deus, a maneira certa. Elas acham que o acreditar é só uma formalidade, não precisa ter nenhuma profundidade no relacionamento com Deus. Aliás, tem gente que nem sabe que tem que ter relacionamento com Deus. Para elas, ele é uma figura tão distante e enigmática que nem pensam na possibilidade de poder existir uma relação pessoal com o Criador dos céus e da terra. Mas você sabe, você pode ensinar, você pode trazer profundidade para a vida de uma pessoa rasa e vazia. Pode mostrar para ela como encontrar Deus e como deixar Ele fazer parte da vida dela, ajudá-la de maneiras que ela nem sabe que são possíveis. Não estou falando de ajuda financeira ou coisa desse tipo, mas de uma base sólida que você pode dar para a pessoa poder se firmar e enfrentar toda a turbulência que essa vida aqui na Terra apresenta para cada um de nós. E à medida que os dias vão ficando mais escuros, as pessoas vão precisando mais de ajuda daqueles que conhecem o caminho. E você é uma das pessoas que conhece o caminho.
E aí, quando você ensinar aqueles que estão precisando, você vai cumprir as profecias de Daniel. Daniel 11:33, os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Olha que bonito. Daniel 12:3, os que a muitos ensinam a justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. É isso. Esses são vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.